O Coritiba está com sinal de alerta ligado em Nicolas França. Perdeu para o Mirassol, né, na última sexta-feira no Couto Pereira. E amanhã já abre a rodada contra o Santos, né, Nicolas? Olá, Osmar Antônio. O Coritiba está em queda livre na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite de sexta-feira, uma derrota dolorida em casa por 1-0 para o Mirassol. Time que vinha perdendo rendimento, inclusive no Couto Pereira, agora já não vence há 3 jogos. Diante da sua torcida, tinha os empates com o Vila Nova e o Paysandu, agora esta derrota. Resultados que, somados às derrotas fora de casa para Amazonas e CRB, jogaram o Coritiba definitivamente na parte de baixo da tabela de classificação, com 20 pontos, agora muito mais perto da zona de rebaixamento do que do G4. E o time perdendo rendimento. Se em casa anteriormente conseguia as vitórias, era até dominante contra alguns adversários, aconteceu diante de Operário, de Ituano, com boas vitórias, placares elásticos, e até na vitória por 1-0 sobre o então líder América Mineiro. Agora o Coritiba está perdendo o rendimento, não consegue jogar bem. Ainda assim, até cria as oportunidades de gol, acaba desperdiçando, como foi no segundo tempo, especialmente diante do Mirassol. Chances claras nos pés do Vini Paulista e na cabeça do Ebert, que entrou na segunda etapa. Foram desperdiçadas. O Coritiba, que havia entrado em campo com 3 zagueiros, 3 volantes, uma ideia de usar mais os laterais e também a dupla de ataque formada por Lucas Ronier e Robson, foi se abrindo na segunda etapa com as substituições feitas pelo técnico Fábio Matias, deu espaço também para o adversário e aí o Mirassol aproveitou. Mas foi de novo numa cobrança de falta, numa bola parada. Pelo terceiro jogo seguido, o Coritiba tomou um gol dessa forma, numa cobrança de falta do Danielzinho. O João Vitor, zagueiro, apareceu para complementar de cabeça, mandar para a rede. E a torcida, que já estava muito impaciente desde o primeiro tempo, protestos, a organizada só entrou no Couto Pereira aos 30 minutos da primeira etapa. Aí sim o pessoal perdeu a paciência de verdade com a equipe e foram muitas reclamações até o apito final, sem que o Coritiba conseguisse esboçar uma reação para buscar pelo menos o empate. Ao final do jogo, o técnico Fábio Matias foi obrigado a reconhecer que o torcedor tem razão nas reclamações. A satisfação da torcida ela é necessária, ela é real e não está errado essa insatisfação. Não vejo isso como errado também. Agora não posso também potencializar isso e falar que isso atrapalha demasiadamente a equipe, porque nós, como profissionais do futebol, temos que estar acostumados a momentos bons e a momentos ruins. E quando tem um momento ruim, você tem que buscar, como eu falei anteriormente, e a gente sempre falou do equilíbrio, a gente precisa disso, precisa ter isso. A gente começou muito bem quando a gente iniciou o trabalho, posteriormente a gente começou a patinar, começou a oscilar, e essas questões de jogos agora em casa que a gente teve essas dificuldades em relação, e a questão da torcida, que a torcida está correta. E acho que quem pode sair disso mais do que o torcedor somos nós que estamos internamente aqui no dia a dia, somos nós que temos que buscar isso. Então, a insatisfação da torcida ela é correta nesse momento. E essa busca é nossa, é uma busca interna nossa. Nós, eu falo comissão, mais jogadores, mais eleição, todos. Nós temos que ter essa busca e fazer isso o mais rápido possível. Esse é o objetivo nosso hoje dentro do que a gente tem e o que a gente acredita também. O grupo em si, os atletas estão todos satisfeitos também com relação ao resultado, estão satisfeitos com relação ao jogo. As cobranças, elas têm tido, eles estão se cobrando dentro do processo. Mas como eu falei anteriormente, a gente novamente tem um número alto de oportunidades, um número alto de finalizações em gol e a gente não consegue ter essa efetividade que a gente precisa estar em vantagem no placar também, para que isso também nos favoreça também jogando dentro de casa. É você sair na frente do adversário do que todos tem que estar correndo atrás do resultado. Técnico Fábio Matias dando satisfações para o torcedor após a derrota para o Mirassol, e também ele teve que fazer isso de forma mais pessoal antes do treino deste domingo, antes da viagem do Coritiba para Santos, local da partida desta segunda-feira contra o Peixe. Um grupo de cerca de 40 membros da torcida organizada foi até o CT para protestar, depois eles foram recebidos pela comissão técnica, jogadores, inclusive o executivo de futebol William Thomas,
Thomas conversou com eles, uma conversa pacífica, né? Claro, tem aquele tom assim de cobrança sempre presente quando torcedores vão a um CT, mas o clube resolveu abrir os portões para conversar com esses torcedores, talvez também tentar ganhar o apoio ali da organizada para os próximos jogos no Couto Pereira, já que há um clima de protesto generalizado. A cobrança foi feita, né? O Coritiba viajou depois para a cidade de Santos e volta a campo contra o Peixe na noite desta segunda-feira. O técnico Fábio Matias conta com a volta do artilheiro do time na Série B, que é o meia Matheus Friso, um desfalque importante, fez muita falta contra a equipe do Mirassol e ainda vai depender aí de uma estratégia, a definição do time que vai começar jogando, se ele mantém o esquema com 3 zagueiros, também 3 homens de meio de campo, ou se reforça o sistema ofensivo, já que o Coritiba precisa urgentemente voltar a vencer após 5 partidas de jejum na Série B. Osmar. E o Coritiba, Marcelo Ortiz e Irapitã Costa, torcida foi lá no CT protestar. Coritiba, que eu esperava que contratasse também, não contratou ninguém até agora. Talvez essa semana deva anunciar aí pelo menos 3 ou 4 jogadores. E a situação do Coritiba? Complicada, né? Complicada. E assim, me irrita um pouquinho, Osmar, quando a gente vai para ouvir a coletiva e são 3 jogos seguidos onde o discurso é o mesmo. Sim. Tem que melhorar a finalização, tem que melhorar a finalização. Aí você olha nos números, Coritiba teve 19 finalizações nesse último jogo. 5 na direção do gol. Não, melhor, 4 na direção do gol. Então, melhorar como? Né? Melhorar como? Basicamente, quando você tem um volume desse e uma capacidade de finalização tão ruim, é porque tecnicamente o teu time não vai atingir um ponto que você imagina, né? Então eu não consigo mais entender que haja possibilidade de uma reversão de um cenário do Coritiba hoje com essas peças. Ou chegam peças realmente significativas, ou o Coritiba vai ter problemas. E aí também, o torcedor vai cobrar o quê desses jogadores? Sim, vai cobrar o quê? Vamos falar a verdade. Está faltando empenho? Não, eu Esses acho que caras não estão treinando? Marcelo, eu quero ouvir a tua opinião também. Eu acho que não falta empenho, não falta determinação. Para mim, o que falta é qualidade mesmo. Falta qualidade, Osmar. Falta qualidade e quando a gente escuta, e pelo que a gente sabe realmente da Tricorp, a ideia do grupo de investimento é de 3 a 4 jogadores, deveria resolver. Primeiro ponto, eu acho difícil resolver com 3 ou 4 jogadores. Isso mostra que está mais fraco do que a gente imaginava. E segundo, Osmar, então que sejam 4 jogadores titulares, e eu não sei o que vocês imaginam, assim, titulares primeiro absolutos e que venham para ser lideranças técnicas e para mim falta realmente uma liderança em campo. Hoje, naquele momento em que a gente fala, poxa, tem um jogador que chama a responsabilidade, eu não vejo isso. Eu vejo, por exemplo, o melhor jogador tecnicamente, apesar de junto com o grupo ter caído, que é o Lucas Ronier, é um garoto ainda. Não dá para exigir dele que seja. E que vai oscilar. Exatamente, isso aí é normal. Normal. E que Agora, tem qualidade, né? muita qualidade, só que não pode jogar toda a responsabilidade nele, porque o torcedor também, o torcedor tá ali, é passional, tá cobrando. Quer dizer, quando o time cai e você vê um jogador com tanta capacidade de cair junto, você já vai criticar mais ainda. Mas não deveria ser ele o criticado. Então, o que se imaginava com o Damião deveria vir com o centroavante, com o atacante. Eu falei algumas vezes aqui, por exemplo, o Brandão, para mim, seria um grande goleador num time montado, porque daí não seria dele a responsabilidade. Ele é garoto ainda. Então, hoje precisa de um goleador, precisa de um meia com mais caixa para ser aquele verdadeiro 10 do Coritiba, nem que não use a 10, mas o antigo 10. E precisa de um grande líder, por exemplo, o Xerifão na zaga, que não vejo hoje. Então, vejo dificuldades em todos os setores. E como eu disse, acho pouco Irapitã, então imagino que esses 4, são só 4, 3 ou 4, já vou para os 4 então pelo menos, que sejam jogadores que venham, Osmar, para resolver. Aí você vai dizer assim, poxa, mas agora, exatamente esse é o problema. Agora não é, esses jogadores têm vindo no começo do ano. E mais um detalhe apenas, Osmar, já que é uma SAF, já que é uma empresa, não pode, empresa nenhuma no mundo pode ficar tanto tempo sem um CEO. É certo? verdade. Que, claro, o futebol ainda que tem o Paulo Autori, mas a função do Paulo Autori não é essa. Quem tem que falar pela SAF hoje, tanto que a cobrança agora da torcida vem em cima do Wilson Ribeiro de Andrade, que na verdade é apenas um elo entre a Associação Coritiba e a SAF. Então, o máximo que ele pode fazer, Osmar,
é pegar essas cobranças e levar para a SAF. Exato. Agora, não tem o CEO, como é que fica no meio do caminho, entendeu? Não, concordo em número e gênero e grau com você, Marcelo. Agora, o Coritiba está num caminho que não tem muita história para contar. Por quê? Enfrenta o Santos amanhã, certo? 8 horas lá na Vila Belmiro. E o Coritiba está a 3 pontos da ZR, amigo. 2. A 2 pontos da ZR. Agora, nós estamos falando do Coritiba na parte de cima, tá? Quantos pontos daí do G4? 6. 6, mas tá mais perto da ZR. Então já, sinal de alerta ligadaço. E assim, né? Chegam, vamos trazer 4 reforços de peso para serem titulares. E o encaixe desse é 1/3 do time. É 1/3 do time. O treinador é mágico daí? Não, é. Né? Vai chegar aqui, os 4 são titulares, beleza, e a partir desse momento o Coritiba passa a jogar um futebol excepcional. Por isso, né, Iraptan, que eu digo que até a condição cognitiva do jogador, a gente está falando aqui de 4 jogadores para chegar e entender a situação e resolver, são 4 jogadores muito acima da média. Não é aquele, não, para a Série B é titular. Não é para a Série B é titular. Né, tem que ser aquele jogador que você sabe, tem convicção que chega, e esse, além de muito caro, agora não tem nenhum deles livre. Não tem jogador livre dessa categoria, Osmar. É muito difícil. Aí vai trazer o quê? Ex-jogador que teve esse nível lá atrás, o ano passado já cometeu esse erro. Não pode cometer, Mas esse jogador há 10 anos ele fazia isso, há 10 anos não é hoje. E certeza que vai dar certo. Certeza mesmo. Certeza mesmo. Só Coral.